da outra juíza, aos serventuários da Justiça, a Procuradoria, a Polícia Militar que está aqui garantindo a nossa segurança aqui dentro, lá fora, sempre na rua, aos céus. E hoje, Paulo, como eu te prometi, nós vamos buscar demonstrar que você não tem qualquer envolvimento aqui. A família dos réus, que sabe o sofrimento que é perder um ente querido para as grades, sei que tem a prova suficiente do envolvimento dele. E por último, quero cumprimentar vossas excelências, que são hoje aqui as pessoas mais puras da sociedade, a nata, que estão com a missão mais difícil que alguém pode ter. Eu mesmo não poderia ter essa situação, eu não consigo decidir, eu não consigo me sentir bem decidindo, então é por isso que eu busco demonstrar tudo o que tem no processo, mas a principal missão vai ser de vossas excelências, de decidir. Não só decidir, mas principalmente quando se deitarem na cama de vossas excelências, saberem que com certeza não mandou um possível inocente para trás das grades. Pois só quem está no cárcere sabe o sofrimento que é estar lá. Aqui foi dito hoje que esses seriam os culpados da morte das duas vítimas, baseado, sim, unicamente na palavra de Gabriel. Gabriel deu a versão aos policiais, os policiais reproduziram seus depoimentos. Gabriel influenciou Renata a dar o seu depoimento, como eu vou mostrar. E depois a denúncia veio baseada no relatório dos policiais, no depoimento da Renata, mas como a Kevin disse aqui, foi o Gabriel que falou para todo mundo. Então, primeiro foco que eu peço para vossas excelências é, todas as provas derivam de onde? Dos depoimentos do Gabriel. Foi dito aqui, quando os réus alegaram que sofreram agressões, tem prova nenhuma. Veja, o Gabriel muda sua versão 5 vezes, mas eu escolho um pedaço do primeiro depoimento, um pedaço do segundo, um pedaço do terceiro e monto uma tese convincente para a acusação. Agora, quando o Wagner vai, no primeiro momento, lá na delegacia e diz, eu emprestei minha arma. Eu sei que eu emprestei, mas eu não matei. Ele diz isso, só isso ele diz. Aí quando ele chega em juízo e complementa dizendo que ele emprestou para o Gabriel, por que ele não disse isso na delegacia? Por que o Gabriel, então, não disse toda a verdade na delegacia desde o primeiro momento? É isso, eu não quero transferir a culpa para ninguém, porque não é meu papel acusar. Mas eu quero que Vossa Excelência se atentem às provas que estão sendo usadas para condenar o Paulo, para condenar o filho dele de 3 anos a viver longe do pai. Porque uma pena dessa vai pegar 30 anos, vai condenar a criança a ficar 30 anos longe do pai. Então vamos ver qual prova é essa. Qual prova está no processo? Veja, foi dita a primeira situação, vamos lá, que Gabriel teria feito casinha com a Renata, certo? Porém, os investigadores disseram isso, o Ministério Público escolheu quem ouvir. Veja bem, existem vários indícios que eu vou mostrar aqui que Gabriel estava mentindo. Porém, vou dar um exemplo. Quando a gente compra um carro, vamos ver, eu quando compro um carro, você começa a olhar na rua, você vê vários carros igual a ele. Compra um Palio, vê vários Palios iguais, vários Palios iguais. Você compra um carro, você vê sempre a mesma coisa. Só você adquirir um bem novo que você começa a reparar na rua. O que é isso? É foco. Ou seja, a acusação escolheu Paulo como culpado e focou nele. Vocês vão perceber que todas as provas estão mostrando que existem possíveis autores, mas o Ministério Público faz o quê? Foca nos dois. Ignora tudo o resto. Mas vossas excelências não vão ignorar. Existe um princípio no direito penal que é o indúbio pro réu. Na dúvida, você absolve o réu. Por quê? Porque para prender alguém, você tem que ter total certeza. Dizem que é muito melhor você soltar 10 culpados do que prender um inocente. Você se sentiria bem com a carga de colocar um inocente atrás das grades? Eu não me sentiria. Por isso que eu vou chamar a atenção de Vossa Excelência para prestar atenção. Lá no movimento 1.26, quando é o primeiro depoimento de Gabriel, ele chega e diz, minha prima levou um cara desconhecido lá para casa, eu saí para comprar droga na casa do Adiel e bebida, lá por volta de 1 da manhã, voltei, já tinha acontecido. Vossas Excelências viram aqui quando Paulo falou que apanhou a promotoria, então eu vou abrir um inquérito. E se for falso, denunciação caluniosa. O que é isso? É pressão para ver que se ele estiver mentindo, ele já abriu o jogo. Então, isso mesmo, doutor, é verdade. E o que ele fez? Manteve, porque a verdade nunca se altera. O que Gabriel fez quando foi pressionado? Mudou a versão.
Segunda, então, lá no ponto, como ela disse, é verdade. Pressionou, o mentiroso muda. Então, Gabriel, já, como a doutora disse, é verdade. Se mudou, está mentindo. Primeiro ponto, eu quero... Aí no segundo ponto, ele vem, primeiro ele dá um depoimento como testemunha, e logo em seguida ele vem dar um depoimento como suspeito. Fala, não, eu estava com medo. Foi um pessoal do Gol Branco, 2 rapazes, um polaco com o braço cheio de tatuagem. Mas não fazia sentido. Não fazia sentido. Apertaram de novo. O que aconteceu? Terceira versão. Se vocês pararem para ver todas as versões de todas as pessoas, a única que se altera sempre que vai ser ouvida é a de Gabriel. Por quê? Alguma coisa ele não falou. Estava tentando mascarar alguma coisa assim. Então, no seu terceiro depoimento, lá no 1.31, ele fala que Negralha chegou à casa da sua prima, posteriormente ele foi na casa de Adiel comprar droga e falou de Adiel sobre Negralha. Aí eu só quero colocar o depoimento... Bom, vocês vão passar aqui que eu tenho pouco tempo. Quando ele volta em juízo, ele fala assim, não, eu não falei de Negralha com Adiel. Não falei nada, alterando novamente. Veja, ele já tinha entregado as pessoas que estavam envolvidas, já tinha entregado a arma do crime, então não faria diferença nenhuma a mais ele falar se tinha falado sobre o Negralha com a Adiel. É pouca coisa. Por que ele inventou isso? Por que ele inventou que tinha falado sobre Negralha com a Adiel? É um ponto pequeno. É porque, se nós pararmos para pensar, é que ele viu que o cerco estava fechando para cima dele, ele precisava começar a chamar a atenção para outros lados, começar a jogar. Não, o Adiel é traficante, ele que foi lá perguntar, ó, a arma está em tal lugar. Por quê? Queria tirar o foco dele. Começou a jogar para todo mundo. Por isso que a versão dele começa a alterar. E aí um ponto interessante de reparar, que na terceira vez, então, ele coloca 3 pessoas no carro. O David, que é o menor, o Paulo e o Wagner. Porém, ele afirma com toda certeza que o menor não teria feito nada no seu depoimento. Não, o menor não fez nada. Aí eu pergunto, como ele sabe que alguém, se tivesse lá os 3, o menor, não fez nada? Sendo que ele estava na rua e não estava no mesmo local na hora. Ele não estava lá na hora para dizer quem entrou, se fez, que não fez o quê, se tirou a arma, tirou na cabeça. Ele não estava lá para ver, porque todas as versões dele estavam onde? Na rua. E outra, ele estava na casa de Wagner, que uma hora ele estava na casa de Wagner, outra hora na rua, uma hora lá comprando. Não sei onde ele estava, mas com certeza ele não está falando a verdade. Prestem atenção. Ele indica 3 pessoas. E ele faz questão e força, e questão de falar, mas o menor não fez nada. O menor não fez nada. Presta atenção. Como ele ia poder saber que o menor não fez nada se ele não estava lá vendo na hora? Aí eu explico. Porque aqui eu vejo o funil dele. Ele começou a filtrar e falar, não, os culpados têm que ser esses 2, Paulinho e Wagner. Porque se ele não tivesse nada para esconder, ele disse, não, foi os 3, eu não sei quem foi. Não afirmar com certeza que o menor não fez nada. Mas como? Veja, ele precisava mudar a versão dele e convencer. Então ele disse assim, vai lá na casa dele que as armas estão lá. Como é que ele saberia que as armas estariam lá? Se o Wagner tivesse feito o crime, ele poderia ter jogado em qualquer lugar. Escondido. Como é que ele sabe que não teria escondido? Não vai lá que vai estar lá. Respondo que o Wagner veio aqui e disse que tinha emprestado a arma para o Gabriel. Ou seja, o Gabriel pediu para devolverem a arma, ele sabia que ia estar na posse de Wagner. Então, para tirar o foco dele, fala para o investigador, veja bem, eu sei quem pode ser feito, está lá com a arma na casa dele. E o Wagner... doutora, eu não interrompi a senhora em nenhum momento. Não, eu sei, mas ele falou de informação que o cabelo não contém essa informação. Qual delas? Informou para a autoridade policial que a arma estava... No depoimento dele, doutora. Só... Uma pausa no tempo, razão da parte, pela própria promotora. Você já precisa a pausa. Você vê como é que é? Não interrompo, deixe falar. Quando a gente começa a trazer alguns elementos... doutora, está no depoimento dele, na delegacia. Diferente do MP, eu não vou fazer subjeção. Paulo tinha amizade, poderia ser isso, poderia ser aquilo, porque que poderia ou não poderia, a gente não pode provar. Eu vou mostrar o que está no processo, porque o processo fala. Vou trazer alguns indícios de mentira. Primeiro, a própria Cameron fala que achou muito estranho. Por que ele não chamou a polícia? Veja, os fatos aconteceram por volta de 1h da manhã. 1h da manhã.
Até a casa da Kemily é 20 minutos. 20 para ir, 20 para voltar, 40. Então dá 1h40. Porque se acontecer os fatos, como a própria irmã e qualquer pessoa que tem cérebro, imagina, matou alguém na minha casa, eu não vou chamar a polícia não? O que eu vou fazer? Minha parente, minha prima que eu amo, não vou chamar a polícia por quê? E demorar tanto. Lembre que ela deixou muito claro, só chamou a polícia quando? Depois das 4 que foi lá, voltou, olhou o corpo e aí só chamou a polícia porque a Kemily pediu. Me causa estranheza porque qualquer outra pessoa na situação chamaria a polícia antes. Aí, vamos falar. O que aconteceu? Dá tempo dele ir, deixar a arma com alguém para devolver a arma, dá tempo de esconder vestígios que precisasse esconder e aí ir para a casa da irmã e depois. Né? Outro ponto interessante de se observar é, quando morreu seus primos, ele ficou triste, chorando. A própria irmã da vítima, que viu, falou que ele só estava preocupado com o que ia investigar, o que não ia. Não triste. Ela não sentiu. A irmã da vítima não sentiu o primo triste. Eles tinham proximidade. Uma pessoa consegue entender o sentimento de outra pessoa. Saber se ela está triste ou não está. E ela disse, não está. Como que uma pessoa que ama a prima não fica triste com a morte dela? Preocupado? Preocupado. Então, eu digo que ele devolveu a arma e tirou os demais resquícios para justificar esse tempo de 3 horas para ir até a casa da parente e depois chamar a polícia. Eu não vi, você vê que esse tempo é ignorado pela acusação. O tempo de 1 da manhã até as 4, ele lá, o que ele fez? Ninguém se preocupa com isso. Tudo bem. Veja que aqui eu só estou trazendo possibilidades de que a prova baseada na acusação do meu cliente é frágil. Frágil por quê? Porque ela não é a mesma. A verdade não muda. Por que fica mudando? Porque não é a verdade. O Wagner, lá em delegacia, no minuto 1.20, ele disse que a arma é dele, assumindo, mas que não teria matado. Em juízo, no minuto 8.25, ele disse que entregou a arma para o Gabriel. Aí eu peço para o senhor colocar para mim o 323.7 aí, no minuto 8.10, que é a Tainara. Tá, advogada do outro lá. Isso. 8.10. E a gente ficou a noite inteira lá, então a gente saiu de lá de manhã. E nessa que a gente chegou em casa, foi onde o menino já chegou quase de imediato, entregando, falando que tinha acontecido a merda, né? Que o Gabriel tinha feito a merda. Certo. Qual que são mais ou menos aproximado o horário que vocês encontraram o Gabriel? Eu não lembro. Nesse tempo, o Gabriel ficou conversando com o Wagner? Não, só quando conversou um pouco, bastante. Certo. E vocês já foram para casa de casal de amigos? Certo. A Renata estava junto com o Gabriel nesse momento? Tá. Você chegou a conversar com ela? Não. Vocês estavam com as máscaras naquele momento? Estávamos com a máscara. Vocês Estava brincando, até o Nicolas brincou com a mulher do Gabriel. Tudo. Tá certo. Sem mais perguntas, Excelência? Tainara, boa tarde, tudo bem? Eu sou Francisco, defensor do Adião Paraguai, está me ouvindo? Estou ouvindo, tudo bem. Você conhece ou conheceu o Adião Paraguai? Já viu ele alguma vez? Não, nunca vi tanto. Recorda, assim, se o seu marido falou alguma vez o nome dele, alguma coisa? Não. Falou ali que foi o cara que entregou. Não. Então não tenho mais perguntas, não. Obrigado. Tá bom. Pergunta. Quando a Tainara diz que seria outra pessoa que entregou a arma para o Wagner, que teria sido emprestada do Gabriel, quando o Wagnerson diz que emprestou a arma para o Gabriel, aí não é verdade. Porém, quando o Gabriel afirma, atribui uma autoria de um crime a outra pessoa, sem dar um vínculo de prova, além do que da sua palavra, de que viu eles lá, vale. Veja que tem 2 pesos e 2 medidas. Eu quero que vocês anotem a primeira mentira do Gabriel, que é quando ele diz que, logo em seguida que aconteceu, ele foi para a casa da mãe e aí foi para a casa da irmã. E ela já disse que chegou lá às 4 da manhã. Então não foi logo em seguida. Um ponto aí que não faz sentido. Ele disse em delegacia, a fim de dar nexo à história, que falou com o Adiel sobre Negralha. Porém, em audiência, ele falou que não falou. Segunda mentira.
Tá. Então ele diz que, senhor Gerson, que Wagner estava com a arma. Eu digo que ele sabia que estava com a arma porque ele devolveu. Mas e Paulo? De onde surgiu Paulo? Por que isso do Paulo? Paulo disse que teve um flerte com a Renata. Ah, mas isso não é justificativa, não é... Lá no depoimento da Renata, no movimento 416.5, o senhor pode colocar para mim aí no 50.50? 5 minutos e 50 segundos. O da Renata, 416.4. R$5,50. Até os 6h12 ali, eu vou passar para outro. Me chamou, ele falou pra mim assim, amor, os caras vão entrar lá em casa. E daí eu me desesperei. Cara, você chegou a ver? Não, porque eu fui andando na frente, eu não ficava muito perto dos caras, porque o Gabriel, ele era muito agressivo, ele era muito ciúminho. Então eu não ficava perto. Toda vez que ele ia conversar, eu saía de perto das pessoas, assim. E eles começaram a conversar, e daí eu entrei em desespero quando ele falou pra mim que os meninos iam entrar lá em casa. 9h10. E no momento... 9h10. Eu não vi quantas pessoas tinham no carro, eu vi o carro parando, mas eu continuei andando. Porque eu e o Gabriel, quando eu ficava junto com ele e parava alguém, aí ele chegava em casa e acabava me batendo. Então, eu preferia ficar longe, eu não ouvia eles conversando. Eu também nem sei informar se era ele no carro. Você não deu informação. Ela não viu, mas o que eu quero chamar a atenção é, nunca que o Gabriel estava conversando, ela podia ficar perto, porque você chegava em casa e apanhava. O Ministério Público escutou isso e nem pediu para abrir inquérito da Maria da Penha, de agressão, pô. Acabou de ter aí em audiência. Veja como é o foco de buscar o verdadeiro culpado dos crimes que eles querem condenar. Porque se for pela imparcialidade, tinha que abrir um inquérito aí pelas agressões que ela está falando. Ao meu entender, não sou promotor, não sei. Ao meu entender é isso. Porém, a irmã dela disse aqui que ele era ciumento, possessivo sim, que não deixava ele conversar com outras pessoas. O que isso quer dizer? Demonstra que ele se sentia dono dela, como posse dela. Então, facilmente é compreensível e aceitável, sim, se for basear em subjeção apenas não, mas no depoimento dela, da irmã, do comportamento dele possessivo, que sim, ele está ofendido com que Paulo já ficou com a tua namorada. E uma pessoa assim pode sim querer prejudicar a outra. Como não? Na minha visão, quando ele diz, o menor não fez nada, foi só o Paulo, ele está direcionando que ele quer complicar o Paulo. Quer o motivo? Pode ser isso, pode ser outro, pode ser o que for. Mas prestem atenção, até agora eu estou apenas demonstrando que o depoimento, a prova para condenar meu cliente não é palpável. Vossas Excelências, se tivesse algum ente familiar aqui sendo julgado, iria achar justo uma condenação de 40 anos baseada no depoimento assim, cheio de contradições? Ah, e como é que ele sabia lá? Foi dito que ele também comprava drogas com o menor. Foi dito que ele sabia da biqueira do menor nova. E como o próprio Paulo disse aqui, ele ficava lá direto. E o que ele queria, o momento que ele mais esperava é quando o David precisasse comprar alguma coisa. Porque ele iria para o David e ganhava droga. O Gabriel, possivelmente, com certeza deveria saber disso. Lembrando, para ligar os pontos e tirar dele a possibilidade de culpa ou de uma linha de investigação, eu sei que Paulinho pode estar lá na biqueira, vai estar com o David. Então eu vou falar que os três estavam juntos. Mas filtra a sua vontade de punir os dois, deixando claro que o menor não fez nada. Mas repito, como é que ele saberia? Não sei, será? Processo fala. É só reparar. A prova ela tem que ser indubitável, ela tem que ser concreta para condenar alguém. Afinal, você está tirando o segundo bem mais importante da vida de alguém. O primeiro bem é a vida, para estar vivo. E o segundo é a liberdade. E a única prova que tem aqui, é a palavra de Gabriel contra Paulo. Aí, a Renata, ela dá uma versão na delegacia, a primeira versão dela. Como fizeram com Gabriel, apertaram, ela mudou a versão.
Nessa segunda versão, quando avisam ela que ela é suspeita, o que ela faz? Fica em silêncio. Que é o mais correto. O papel de provar a culpa de alguém é do Estado. Está lá no artigo 156 do Código Penal. O ônus daquele que alega tem que provar. Então é aconselhável que você fique em silêncio quando está tendo uma investigação. Por quê? Porque normalmente a acusação, quando não tem prova, ela fica nos deslizes dos depoimentos dos réus. Ó, ele falou isso, mas falou isso agora. Então ele está se contradizendo, é culpado. Então, para você não se complicar, mesmo que você seja inocente, às vezes você fica apavorado, dá um depoimento de uma maneira diferente, que isso pode te prejudicar, é aconselhado ficar em silêncio. E ela ficou em silêncio. Porém, de maneira sem se explicar, ela vem dar uma terceira versão para complementar. O silêncio é complementável? Se você ficou em silêncio, é em silêncio. Não tem o que complementar no silêncio. Porém, apertaram ela, e ali ela deu o nome de Dade e do Paulo. Porém, 416, lá no documento dela, 4, no minuto 18h45, eu preciso mostrar a cereja do bolo. Aqui. 18h45. Até o 19h36. Eu citei o nome do menino do Gabriel como uma defesa comigo. Comigo não foi de para falar. Aí ele ficava também lembrando. Os nomes, porque se eu citasse os nomes, eu ia embora. Renata, nós ouvimos os policiais Volta aqui para mim no 16h50. Se eu falasse os nomes, eu iria embora. Perto de mim, não. Tá. Você visualizou o Wagner e Paulinho armado? Não, eu não via eles. Eu já vi eles no juízo, mas não vi eles. Você sabe se eles têm cama ali no bairro? Qual que tá ali? Não. Volta lá para mim no... Deixa eu ver qual que tá aí. Tá. Vai para mim de volta, no 18h45 para ouvir de volta até o 19h36. 18h45 até 19h36. 18h45 até 19h36. Aí. O nome dos meninos do Gabriel como uma defesa comigo. Comigo não foi de para falar. Aí ele ficava também lembrando. Os nomes, porque se eu citasse os nomes, eu ia embora. Renata, nós ouvimos os policiais aqui em juízo e eles afirmam. Eu até questionei se você e o Gabriel tiveram contato com o depoimento dele. Os policiais afirmam que não, que cada um ficou numa sala. Sim, só que isso foi na hora que a gente estava lá na frente. Aí depois, falou para mim assim, não adianta mentir mais que a gente já sabe da verdade. O Gabriel estava sentado na cadeira e ele falou para mim assim, pode falar a verdade. Eu já falei que foi verdade, o Paulinho. Tá bom. Falou. Não estava no corredor quando ele passou? Agora está do lado. E aí, ela disse com todas as palavras. Disse que falou o nome deles, porque se desse os nomes ia ser liberado. Então, na vontade de só ser libertado, eu dou uns nomes. Porém, também disse que só falou porque o Gabriel disse. E disse assim, ó. Já disse que foram eles, e deu o nome deles. Pode falar. Gabriel falou isso para ela. Se Gabriel, que não quisesse induzi-la a falar os nomes, ia falar, pode falar a verdade, amor, eu não falei nada. Sendo que eles nem podiam estar perto, né? Que foi falado que eles não estavam perto. Mas estavam. Ele ia falar, não, amor, já falei quem foi, pode falar. Ele não ia falar, já falei que foi o Dade e o Paulinho, fala. Mais uma vez, influenciando o funil em cima do algoz dele. Ah, mas não faz sentido, mas eu percebo que tem algumas contradições, mas não faz sentido. Por que eles? Porque os dois ofereciam perigo para Gabriel. Como perigo? Wagner se emprestou a arma para ele. Se ele não age antes, ele ia chegar, poderia o Wagner ir na delegacia e falar, foi o Gabriel, que prejudicaria. Então o primeiro que eu tenho que eliminar ele, é ele que matou a arma, está com ele. Porque sabe-se que, quando você vira acusado, a sua palavra perde peso. Porque se ele falasse que não foi, não ia valer. E o segundo, ele viu uma chance. Pô, são duas pessoas, precisava de duas. Ah, não gosto do Paulo, ficou com a minha mulher, cara possessivo, achava que ele era dono dela, ninguém mais podia chegar perto. Isso é uma linha que eu criei, estudando o processo 3 dias. Porém, existem muitas ramificações que deveriam ser abordadas e não foram. Para ele, quanto antes aparecesse o culpado era melhor. Porque ele demorou 4 horas para
e chamar a polícia, que não faz sentido. Então ele precisava, antes que fechasse nele, achar esses culpados. E foi o que ele fez. Então ele jogou a culpa no Paulo e no Wagnerson. Ninguém estranhou a demora dele. Eu vou repetir, porque não faz sentido alguém demorar 3 horas para chamar a polícia com alguém morto na sua casa, sendo sua prima. Alguma coisa tem errado aí. Alguma coisa tem de errado. Então nós temos aqui, ainda, que... Pode pôr para mim de volta. Nós ouvimos aqui hoje, mas vou pôr de volta. Aqui, Emily, no 352.2. Minuto 12:20 até 15:05. Que é a melhor irmã da vítima. 12:20, por favor. Mas nada disso vale, só vale a palavra do Gabriel. Porque ela falou bem assim, que eu estava sentada no sofá e o Gabriel e a Renata estavam no quarto, que dava de frente ao sofá, para a sala, né? E eles estavam usando droga, ela falou aquele dia. Ela falou que naquela madrugada eles estavam usando droga, que era cocaína. Ela falou, a gente estava cheirado. E eu perguntei pro Gabriel por que ele estava me olhando tanto, né? Me encarando, ela falou. Por que ele estava me encarando? E ela pegou e falou, com essas palavras, que ele falou que estava achando uma forma de matar ela. Só que quando ela me falou aquilo na terça-feira, eu não levei a sério, porque eles tinham aquele modo de viver deles, de ficar usando droga, ficar bebendo, sabe? E é coisas que a gente não aceita, né? Mas daí naquele momento eu não levei a sério. E daí depois disso, naquele momento que eu e ela tava ali conversando na pracinha, tudo, a minha tia, as minhas 2 tias, a Sandra Carsli e o meu marido, voltou da casa do Luiz, e nisso a minha tia estava alterada. Porque no momento que eu e a Marcela estava na pracinha, o Gabriel tinha acordado, porque até então ele estava dormindo dentro da casa com a Renata. Ele tinha acordado e tinha ido de a pé até a casa do Luiz. E daí, na volta dos 3, das minhas 2 tias com o meu esposo, as minhas 2 tias estavam alteradas, e a minha tia Sandra pegou e falou, Kevin, vamos embora. E daí eu só simplesmente dei tchau para a Marcela no momento, peguei as minhas 2 filhas, coloquei dentro do carro, a Sli desceu, eu dei tchau para a Sli, e a gente foi embora. E lá dentro do carro, a minha tia Sandra falou bem assim, eu não sei, mas do jeito que esse povo está vivendo dentro dessa casa, menos... Não, pode terminar. Dias, vai acontecer... Até o 15 e o 5. Sei lá, qualquer palavra que está usando. 15 e 5. Porque eles estão muito envolvidos com esse povo aí de droga, falou. Em relação à droga, por eles estarem devendo droga. Mas na hora que ela falou em relação a eles estarem devendo, ela falou da minha tia Zí e do Gabriel. Então ela falou que dia menos dias ia estar acontecendo uma faxina ali dentro daquela casa que a gente... Vê, mesma versão da Ana lá e aqui, a verdade não se altera. Nós temos, então, na linha de investigação, porque o Gabriel era ainda investigado, um dos acusados que teriam, pelo menos, já dado indício de poder ter praticado esse crime. Porque a irmã dela disse que ele nunca brincou com isso. Nunca brincou de matar ninguém. Tão verdade que a prima que amava ele, pouco conversava com a irmã, na oportunidade que teve de conversar, ela falou alguma coisa que ficou na cabeça dela assim. Porque aqui foi dito aqui pela Kemily que o olhar dele deixou ela pensativa. Apesar de que ela não sabia se aquilo podia ser verdade, mas o olhar dele. Se não tivesse tocado nela e ela pensado na possibilidade de perder a vida, ela nunca ia falar isso para ninguém. Então nós temos aqui, até então, eram 5 réus, que tinha o Gabriel e a Renata. Dos 5, apenas até então no processo, o único que já teria dito que mataria ou estaria pensando como matar um dos réus, era ele. Mas ele não entra na linha focada do Ministério Público. Ele demora para chamar a polícia até as 4 da manhã, não entra. Ele diz que mataria a prima, não entra. O que entra? Ah, mas é que ele disse que o Paulinho foi que matou. Então é isso que vale. Paulinho não trouxe prova de nada. E aí, veja, o Ministério Público trouxe que talvez o motivo seja em razão de drogas, tráfico. Não achou o autor, mas achou o motivo. Aí eu quero então colocar no movimento 23.1, que é o antecedentes de Gabriel.
Doutora Daphne, presta atenção. Presta atenção. E agora, vamos ver o que eu queria dizer. Depois desse, não, estou fazendo para prestar atenção aqui para pegar a ordem. Desce, por favor. Vamos pegar ali o tráfico. Quer um motivo de tráfico? Vamos dar. Aí, ó, desce mais um pouco. Ele não foi denunciado, não foi arquivado, mas a investigação foi que foi encontrado 5 quilos de drogas em um endereço que pertencia a Gabriel. O usuário tem 5 quilos de droga? Quer um motivo de tráfico? Então pega o Gabriel que está sendo investigado nesse processo por 5 quilos de droga na casa dele e ele matou o Negralha. Não, mas o Gabriel não mente. Coloca para mim no movimento 405.5. Agora, Daphne, que eu falei para você prestar atenção. O que ele falou aqui para todo mundo? Os 4 estavam fazendo o que em casa? O que eles estavam fazendo, Alide? Que droga? Os 4. Abaixa para mim o 4.405.5. Esse é o laudo toxicológico da vítima Negralha. Álcool não detectado. Drogas, cocaína não detectado. Os 4 estavam usando droga. Mais uma mentira, anota aí. O Gabriel contradiz, mente, mas o depoimento dele vale para incriminar inocentes. Vale para tirar os pais dos seus filhos. Se for para ser justo, já que pronunciou o Gabriel, e pronuncia todo mundo. Porque se a única prova é a palavra dele, e ele mente desde o começo, por que ele mentiu que os 4 estavam usando droga também? Qual que é a relevância disso? Não tem. Para que mentir nisso também? Quem mente nisso, doutora, com todo respeito, está mentindo em outras coisas. Porém, não digo que também que vai ser santo todo mundo, como a senhora está dizendo, porém eu digo que a palavra dele não basta para condenar alguém. Porque ele está mentindo desde o começo até nisso. Para que mentir nisso? Aí, vamos lá. O cara mente nisso, tem ali uma investigação por 5 quilos de maconha, que é um motivo de tráfico? Teria aí. Você quer ver como é mentira? Põe no 877.1. Como o Adiel não estava usando. É o laudo toxicológico da Marcela. 877.1. Esse é o 877? Então baixa, por gentileza, para mostrar a droga. Tá lá, ó, se tivesse ia estar constatado no sangue dele. Marcelo usou. Se os 4 usaram, tinha que estar no Adiel também. Eu estou dizendo que a prova utilizada como verdade, ela só é verdade quando é para condenar eles. Porém, todo o restante é mentira. Se todo o restante é mentira, o que faz crer que é verdade jogar neles? E eu só estou dizendo aqui, vocês nunca vão poder condenar alguém em cima de subjeções, tem que ter certeza. É vergonhoso, porque a polícia não veio aqui para eu perguntar por que não fizeram algumas investigações. Porque eu não sou policial, mas se eu pego aquelas máscaras, eu coloco como manda a lei, preserva a cadeia de custódia para não pegar digitais, faz o que nessa máscara? Uma perícia para ver todas as digitais ali encontradas. Se o Paulo encostou nessa máscara, teria digital. Se você quer fazer uma investigação para tirar a liberdade de alguém, faça bem feita. Para você não colocar um inocente na cadeia. Então por que não pegar essas máscaras e fizer esse exame? Para ver as DNAs que iam lá encontrar. Porque não estavam preocupados com a verdade. Olha a notícia. Traficante mata. Condenado por tráfico e por homicídio. Passa à sociedade uma falsa ilusão de justiça. Porém, cometendo a injustiça de condenar pessoas que não têm prova. Outra diligência que dava para fazer é o exame residográfico. Eles foram pegados horas depois. Dava para tentar fazer o exame residográfico. Quando a pessoa dispara, o exame pega chumbo, pega pólvora. Podia ter feito neles também. Poderia. Outra coisa que poderia ter feito foi apreendido o celular do Paulo. Por que ele não fez perícia nas mensagens? Veja que teria linhas de investigações que poderiam ter sido feitas e não foi. Mas daí então a gente não devia estar aqui, né, doutora? Fazendo julgamento. Você vê... Tá, não, tudo bem, pode ser. Tá, vou lá. Então, o que nós estamos fazendo aqui se nem as investigações concluíram? Vamos tomar só o depoimento do Paulo como verdade? Do Paulo não, Gabriel? Não foi feito, não foi feito. A liberdade é regra. Você nunca deve ser preso se não comprovado a sua culpabilidade. Você nunca vai ser preso se não transitar em julgado a condenação. A regra é responder em liberdade. Se já está 3 anos com o processo e não conseguiu fazer essa perícia ainda, deixa em liberdade e termina as perícias. Não.
Vamos condenar porque eu tenho certeza que quando eu chegar lá e falar que um crime de homicídio é bárbaro, que é, e falar que é eles, por eu ter aqui a minha posição de Ministério Público, eu vou lá, peço a absolvição de um crime para falar que eu estou fazendo tudo certinho. Só que assim, doutora, eu não estou falando da senhora, estou falando do processo, pelo amor de Deus. Ah, tá, então tá bom. Essa investigação poderia ter sido feita de uma maneira mais coerente. Eu acabei de dar alguns exemplos, sem eu ser delegado, que eu poderia ter tomado e ter encontrado a possibilidade do verdadeiro autor. Investigado. Falam que o menor era sobrinho do Wagner e nem conferiram se era. Não, vamos falar que o Gabriel está falando é verdade, tá bom. Só que é isso que eu estou falando. Como que nós vamos dizer que é verdade um depoimento que mente demais e não fizeram todas as diligências? E eu pergunto, Vossa Excelência, que algum parente, algum ente querido sendo julgado aqui, acharia que essa investigação é suficiente para condenar? Sendo que tinha várias coisas que foi fechado o olho? Não. Vou relembrar. É 20 minutos até a casa da Kemily, 20 e 20 para voltar, 40 minutos. Por isso foi chamada só depois das 4 horas da manhã. A irmã trouxe aqui um único que teria um indício de poder ter praticado, que Gabriel olhou atento para a irmã e disse que estava procurando um jeito de ceifar a sua vida. Vocês estão sendo induzidos a condenar pessoas baseado em um depoimento que não pode ser tido como verdade. Porém, Vossas Excelências não vão deixar isso. Porque eu não terminei, ainda tem mais coisa. Lembrando o fato de que Gabriel foi muito incisivo que o menor não teria culpa, sendo que ele nem viu. Se ele disse que o menor estava junto, ele só tinha que falar que estava junto. Não afirmar com toda certeza que tinha sido Paulo. Aí eu quero uma prova aqui, curiosa, fechando prova curiosa. Ali no 352.2, por favor, no minuto 30.10. 30.10 até 31.8. (352.2) 30.10 até 31.08. Foi o que eu escutei desde quando daí ele começou a namorar a Renata. E daí, por ciúmes e tal, essas coisas assim, houve um estranhamento entre os três ali no caso. Que teve até uma vez, não sei dizer quando, mas é que chegaram a brigar isso no carro, por fato de mas assim, era por causa de ciúmes entre Renata, dela e Marcela. Mas assim o convívio dos dois assim, começou a ficar meio... Até o 31.8. Não vou saber dizer, porque eu também não presenciava muita coisa, não estava ali com eles para dizer o convívio um do outro. Não sei dizer que da parte da Marcela ela gostava muito dele. E só soube também de brigas assim, por causa da Renata, por ciúmes e tal. Entendi. Até o Gabriel ser indiciado como suspeito da morte da Marcela, você teria alguma desconfiança da participação dele no crime? Alguma coisa assim? Coloca para mim agora o 432.1. Aqui é o laudo de como os corpos foram encontrados. Infelizmente eu vou ter que mostrar para fazer a linha de raciocínio aqui. É uma imagem ruim de se ver, porém vai ser preciso. Uma análise crítica do auto, da prova dos autos, técnica. Lembra que ela falou, tinha um relacionamento bom, começou a namorar, começaram a se estranhar. Aí começa a se estranhar e começa a olhar para a prima e falar, pô, tô por um jeito de te matar. O corpo, mostra os corpos para mim como é que ela foi encontrada, a moça. Olha lá a moça com a perninha. Estava tranquilamente no sofá, sem nenhum perigo ou medo, surpresa, que o próprio policial fala isso. Pode tirar aí, coloca para mim no 416.2, que é o depoimento do Gabriel, no minuto 25, que é o 25.26. Ó, vamos lembrando. Começou a brigar, depois que começou a namorar com a Marcela, se estranhar, vai para a irmã, fala que estava procurando um jeito de matar ela. 25, até 25.26. 25 certinho, 25 até 25.26. Qual que foi encontrada morta? Não, que no momento que o sofá dele na casa, ele encosta para a porta. Tá.
para matar o André. A pessoa que praticou o crime, ela queria que passasse para Marcela? Queria. Então, teoricamente, a Marcela teria visto quem A Marcela conhecia o Wagner? Escuta. A Marcela tinha medo do Wagner? Pode te pausar. Temos 3 coisas aqui para analisar agora uma linha. Ela foi encontrada tranquilamente, sem surpresa. Ela tinha medo de Wagner. Ela era ligeira. A irmã dela falou que era ligeira. Se ela sentisse perigo da vida, com certeza ela ia tentar se proteger. Ela é ligeira. Foi dito nos autos que ela amava o Gabriel. Confiava demais nele. Mas Wagner tem medo. Logo, se Wagner entra pela porta com a cara limpa, o que ela ia fazer? No mínimo, mudar aquela posição. Ou se entra alguém com as máscaras, no mínimo, ia mudar a posição. O que isso quer dizer? O jeito que ela foi assassinada foi por alguém que ela não temia. Quem ela não temia? Gabriel. Mais um ponto para se observar. Se o processo está trazendo muitos indícios contra Gabriel, mas contra Paulo até agora nenhum. O único indício contra Paulo é a palavra do Gabriel. Só que se a gente pega e analisa as provas friamente, tem muito mais indício técnico contra Gabriel. Então é muito fácil imaginar que eu, Gabriel, que matei alguém, tentei jogar a culpa em outra pessoa. E se possível o Paulo, que eu já não gosto dele. Se possível o Wagner, que foi ele que me emprestou a arma, ele pode me derrubar. Se ele fosse inocente e amasse, primeiro eu vou falar que ele não é inocente, que eu não posso dizer, vamos dizer assim. Porém, se não tivesse nada de estranho nessa história e ele amava a prima, por que ele não veio aqui hoje colaborar? Por que ele saiu da cadeia e sumiu, não entrou em contato? Por que ele não ligou para a Emily explicar melhor a situação? Porque ela morreu na casa dele. É parente, se amavam. É no mínimo ligar para ela e falar, porra, foi assim. Ele nunca entrou em contato. Isso sim é uma pessoa com culpa. No mínimo. Pergunte, Vossa Excelência, se morre algum parente na casa de vocês, se vocês não iam ligar depois para a família dela. Pô. Vamos lembrar que ele mentiu porque todos estavam usando drogas. Vamos lembrar que ele mentiu do que falou para todo mundo. Ele está mentindo para todo mundo. Aí isso que me deixa intrigado. Ele mente sobre tudo, mas quando ele fala que foram os meninos, aí é verdade. Não sei. Não sei. Só sei que eu não quero culpar ninguém. Nem Vossas Excelências aqui podem condenar alguém com incerteza. Tem que ter certeza para condenar. E cadê a prova do Paulo? Não tem. A possibilidade de ser amigo de Wagner. Se meus amigos matar os outros, eu vou ser acusado também. Foi visto com ele, quem viu? Cadê a filmagem? Veja que a primeira palavra de Gabriel é: eu saí meia-noite para comprar droga. Aí foram lá, não, meia-noite estava fechado. Ah, não, fui às 9. Ah, às 9 parece que foi. O que me parece? Ele fez várias, foi lá, comprou tudo. E aí quando ele tentou tirar a culpa dele, ele começou a lembrar o que tinha feito no dia para começar a falar. Por isso que ficou tudo assim embananado. Porque não era verdade, ele só estava tentando criar uma história. Todas as provas estão baseadas no depoimento do Gabriel. Por que a polícia não quis investigar mais? Eu acabei de dar 3 exemplos de investigação mínima. Mínima, para dar um pouquinho mais de certeza. Todos têm direito a um julgamento justo, é isso que eu estou ouvindo aqui hoje. Gabriel foi inocentado? Não quero que chegue, vão atrás dele, condenem. Eu só quero dizer o seguinte, o meu cliente é o Paulo, e contra ele não tem nada além da palavra do Gabriel. É isso. Nós estamos aqui, a acusação está fazendo a sua alegação em cima de um fato possível, mas não de um fato provado. E para condenar, a gente precisa de um fato provável. Não tem... Eu vou ler para Vossa Excelência o artigo 386 do Código de Processo Penal. Tem fácil aí, ó, Lídia? Achei. 386 do Código de Processo Penal. É uma regra quando o juiz vai proferir uma sentença. O juiz absolverá o réu mencionando a causa de partes dispositivas. Quinto dispositivo. Não existir prova do réu ter concorrido para a infração. Tem prova que o Paulo concorreu? Prova de verdade? Não tem. Então a própria lei diz que nesse caso é absolvição. Ou no inciso 7, não existir prova suficiente para condenar. Existe prova suficiente para condenar? Vossa Excelência que vão decidir. Pode dizer que Vossa Excelência diz que sim, mas tecnicamente, humildemente, com toda a análise dos autos, existe uma prova? Não existe, só a palavra do Gabriel. Então a defesa entende que Paulo é inocente. Quando Vossas Excelências forem quesitados sobre existiu materialidade do crime, ocorreu a morte das vítimas, os 2 primeiros fatos, sim, ocorreu, morreu. Paulo concorreu para o crime? A resposta é não. Por que não?
porque não existe prova suficiente que ele concorreu. Tem que acabar aí o quesito, aí acabou. Vocês não estão mandando para a cadeia um inocente. A menos que vocês tenham total convicção que existe uma prova que esse homem matou, aí vocês podem condenar. Mas, analisando tecnicamente, não tem. Não tem prova que ele concorreu. Então, no quesito 2, quando falamos de homicídios, não a questão. E aí também tem a acusação da corrupção de menores, que a acusação já disse que não aconteceu, mas eu preciso mostrar para vocês uma situação, 405.22, que é a história desse menor. Ué, mas tá 14 lá? Então, o que você vai me dar um papel com 5? Coloca lá para mim, por favor, 405.22. Isso aí é uma ficha de acompanhamento do Conselho Tutelar de Davis. Davis é o menor, tá? Lá de 2009, ó, tempo, hein? O fato foi 2020. Então, desde sua infância, ele já era acompanhado, tá? Ele já tinha esse acompanhamento. Aí, põe lá na página 8. Vamos começar lá. Ó, ali, vocês vão ver que ali está escrito informamos, né? Aquele parágrafo ali, ó. Informamos que o Conselho Tutelar atende a mãe das crianças em tela quando esta era adolescente por ter sido abandonado pela genitora. Foi menina de rua. Indo para a chácara, em São Paulo, e lá teve sua filha Maria Goretti, recuperada, veio a morar no município de São José. Não teve apoio da família, relacionando-se com um rapaz que era namorado de sua irmã, mas moradora de rua e usuária de substâncias tóxicas. Veio engravidar da criança David, no qual não registrou a criança, pois o pai estava foragido. Daí no parágrafo seguinte, no ano passado, a mãe das crianças procurou o conselho relatando que abordada, quando já estava no interior do ônibus por policiais que levaram para a delegacia junto com as crianças, relataram que receberam denúncia anônima e ela estava traficando, detida, e que depois desses fatos os filhos começaram a apresentar violência. No último parágrafo, devido a toda a situação vivida pela genitora e seus familiares, acreditamos que essas crianças e a genitora necessitam de ajuda, pois mesmo o fato da mãe ter sido criada de rua, acreditamos que poderá acontecer com essas crianças. Ou seja, o Estado viu que aquela família precisava de ajuda, e lá na Constituição, no artigo 226, diz que é dever do Estado prezar pela família. O Estado teve essa informação. Vamos lá. Vamos ver no que aconteceu com essa criança. Se a gente vir para a página 7, que é uma antes, a gente vai ver que o David visitou o pai dele na penitenciária, tá? Em 2009. E aí, uma antes, na página 6, nós vamos ver que ele foi registrado pelo pai dele em 2009, quando ele já tinha 5 anos. Então, ele conheceu o pai dele nessa situação aí de criminalidade. E uma página antes, na página 5, vocês vão ver lá, o menor sofria violência psicológica e sexual. Tá ali, ó, gente. O menor era vítima mesmo, ó. Psicológica e abaixa mais agora para mim, lá embaixo, agora eu preciso. Dessa página. Breve relato da situação familiar. A mãe das crianças é menina de rua, sendo que ficou presa 30 dias no último mês, e o pai das crianças está preso até 3 meses, e não registrou os filhos. No dia da prisão de Ana, a criança David estava com ela, e este presenciou a agressão dos policiais contra sua mãe. Ah, policial não bate ninguém não tem prova. E fala que vai matar a polícia e está revoltado. Ou seja, a criança, ela cresceu, aqui só para falar da corrupção. Paulo, como a acusação já disse, ele não corrompeu. A família corrompeu, a história corrompeu ela. A mãe foi abandonada e reproduziu esse mesmo ato, abandonando o filho, porque tem no processo que ela sofreu agressão, violência doméstica. Então veja que essa criança, ela veio corrompida desde a sua família. Porém, isso é importante para mostrar o seguinte também. Então, quando falamos de corrupção, com o posicionamento da acusação, não vou falar muito, vou pular, é não. Corrupção de menor é não, concordando com a defesa e a acusação. Tá? Porém, aí nós temos o último crime, que é o crime de tráfico. Foram apreendidos 100 buchas de crack, que dá 27 gramas. Foi 27 gramas que foram apreendidos. Daí, se a gente pega lá o 145.2, que é o que o policial relatou logo em seguida, quando terminou a apreensão. 145.2. Na página 20 ali, para mim, depoimento do Marcos. Primeiro a 19, depoimento do policial Edmilson. Aí no finalzinho, lá no final, nas últimas 3 linhas. No local foi localizado droga, sendo então encaminhado Paulinho menor para a delegacia. Tá? Um pouquinho acima ali, ó, no ponto. A equipe se deslocou até o local onde estava Paulinho menor David.
Só isso, né? Encontrou droga. Na página 20, que daí é esse ponto, no último parágrafo lá, ali desde o ponto em, tá? Duplo homicídio, aí ali, ó, de baixo para cima, no finalzinho da quinta linha tem um em. A gente continua embaixo. Em busca pela residência foi localizada uma certa quantidade de drogas, indicado pelo menor. David, que assumiu ser o proprietário do mesmo. Encaminhamos ambos para a delegacia. Ah, é comum sempre que o menor é encontrado com o maior assumir. Tá. Guarda esse ponto. Guarda aqui que ele assumiu. E vamos chegar ao ponto que esse rapaz, ele usa droga desde os 10 anos. Desde os 10 anos de idade. Aí nesse movimento ainda, na página 28, antes de eu colocar o vídeo, nós vamos ter o depoimento do David na delegacia. E ali, na página 31, 150 buchas de crack escondida no forro da parte dos fundos, né? Que cada pedra vendia por tal valor, vamos baixar. Afirma a droga ali, ó. Pegou de um cara da esquina, trouxe para nós, eu não conheço o cara, ele trouxe a droga e vazou. Que quanto ao valor que pagou não se lembra, aí fala que não lembra. Quanto à função de Paulo era dar nome para alugar a casa porque ele era maior. Gente, a partir do momento que David foi preso e Paulinho foi preso, eles foram separados. Diferente de Gabriel e Renato que estavam na delegacia combinando em quem ia jogar culpa, David foi levado para outro lugar, Paulinho para outro lugar. Logo, eles não tinham como falar isso. Porque essa é a verdade, gente, é que a gente não consegue se pôr no lugar do outro. Mas quando você é adicto, uma pessoa que é viciada em drogas, vocês escutaram dele aqui, a melhor parte é quando ele pedia para fazer alguma coisa, para ir buscar droga. A pessoa, quando é viciada em droga, ela perde a noção da realidade. Ela até pode saber que aquela conduta é criminosa, porém, ela não consegue se portar com aquela situação. E é tão verdade que a lei sabe que as pessoas que são viciadas não devem ser punidos, que se a gente for na lei de drogas, lá no artigo 45, ele diz o seguinte: é isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob efeito proveniente caso fruto de droga, era o tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração praticada, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. É isento de pena, ou seja, não importa o crime que ele pratica. Não importa o crime que ele pratica. Se ele é dependente e, em razão dessa dependência, ele pratica um crime, ele não pode ser punido. Ele tem que ser tratado, porque ele é uma pessoa doente. Pessoa doente não vai para a cadeia, vai ser tratado. Então, isso é muito verdade, que as pessoas que são viciadas realizam ações que para a gente não faz sentido. Mas é porque a gente não é viciado. Então, sim, quando o David pediu para esse moço aqui alugar a casa, ele alugou. Por quê? Vou ganhar droga de graça agora. E é isso que ele estava fazendo. E o Paulo e o David diz desde o começo. Todos os depoimentos que ele aparece, ele diz a mesma coisa. E Gabriel, que muda, vale. O dele não. Vamos indo. Ali no depoimento do David, 383.3, para a gente chegar aí no final, estou quase finalizando, 5 minutos que eu tenho que finalizar. Se não der, eu vou voltar, hein? Se não vou não, que a gente está cansado. 383.3. Eu vou pedir para colocar alguns minutos específicos. Presta atenção aí, porque agora é importante mesmo. Doutores, prestem atenção na palavra do menor. 5.20. 5 minutos, 20 minutos. 5 minutos e 20 segundos. Até o 6.29, depois muda. Né? Você que tinha droga e repassava para ele. Dá 5 minutos ou não? Tá? Eu quero passar o vídeo. Não sei se eles fumavam, eles vendiam, não sei. Tá, no 8 agora. E era frequente? Tem que pular, meu tempo está acabando. 8 minutos. São, claro, sucesso. Não. E com Paulinho? Não, o Paulinho foi preso junto comigo. Sim, e com ele tinha alguma arma? Não, só tinha as drogas, mas era minha droga. E daí no 12.15. Eu tenho que adiantar, mas todos os depoimentos, todos, desde o primeiro, a droga era dele, a droga é dele, sempre falou que era dele. O que é o réu do Ricardo? É amigo, conhecido? O que ele fazia com o Paulo, Ricardo?
Aí ele ia buscar droga comigo, só não sei se era para ele vender ou era para ele usar. Eu ia direto falando aqui. Tá bom. Tá bom, então, assim, todos os depoimentos, o menor disse que a droga era dele, e aí o melhor argumento da acusação mas sempre é assim. Mas nem tudo segue um padrão, nem agora, sempre é assim. Sempre é assim. Não é bem assim. Ele usa droga desde os 10 anos de idade. Então, a participação, e nós já vimos que nos antecedentes de Paulo, a única coisa que tem é um crime de uso de drogas. Assim como o Estado sabia que o David precisava de cuidados e não deu, ele sabia que o Paulo é usuário. E aqui todos, veja bem, a acusação diz que ele está mentindo sem trazer nenhum elemento de prova. Simplesmente subjeção. É sempre assim. É possível que é assim, mas não prova. Agora eu apresento todos os depoimentos uníssonos, harmônicos, que David assumiu a propriedade da droga. Mas doutora, que foi a prova que a senhora... Eu não te dei a parte, mas tudo bem. Teve 2h30 para falar. E aí não. Não, mas me causa indignação ver a acusação nesse homem também. Ele não tem prova nenhuma além da palavra do Gabriel. É isso que eu estou dizendo. Não. Você vê, é difícil. Na sentença, que foi citada, como eu tenho poucos minutos, mas se voltar eu coloco ali, a doutora reconheceu que David não poderia ser condenado no homicídio, porque não foram encontrados com eles a máscara e nem a arma. Não tinha nenhum elemento além de os policiais falarem que ele poderia estar envolvido. Mas ela cita que isso veio através do depoimento de Gabriel. Então ela não considerou as provas que hoje estão sendo usadas aqui para condenar ele. As mesmas provas estavam sendo para condenar o menor. Ela disse não tem prova suficiente, existe prova cabal. Mesma coisa tem que acontecer com ele hoje. Em questão à droga, ela considerou que como ele assumiu a droga, estava com ele, e todo esse histórico dele, ele foi condenado pelo tráfico. Porém, eu pergunto, lá no artigo 29, concorre para o crime que é aquele que incide uma conduta que colabora para o crime. Aí eu pergunto, a conduta de Paulo, se ele tivesse ido até Biqueira ou não tivesse ido, a droga ainda estaria lá. Ele não concorreu para esse tráfico também. Então aqui a defesa também pede que quando perguntar se Paulo concorreu, é não. Porém, se Vossa Excelência entender que ele concorreu, eu peço a desclassificação, como já tem nos antecedentes dele, para o crime de uso. Ele é usuário. Todas as provas que tem no processo é que ele é usuário. Preste atenção nas provas, não na subgestão. Foi isso, foi aquilo, foi... Apreensão de droga. Apreensão comprova que a droga é droga. Mas não comprova a materialidade da autoria. Não comprova a autoria. Comprova que a droga foi apreendida. Mas não comprova que alguém é traficante. E eu sou especialista na lei de drogas, eu trabalho com isso todo dia. Não é assim. Não é assim. Ainda, então, para finalizar, nós temos que lembrar de uma coisa. Veja que engraçado, essa história está me lembrando, não sei se vocês acreditam em Deus, na Bíblia, a história de Jesus. Jesus estava lá para ser julgado. Pilatos lavou suas mãos e falou, decidam. Se eximindo da culpa, decidam. Igual foi feito aqui. Foi pronunciado, eles decidam. Diferente de lá, Jesus foi condenado porque não tinha advogado. Pode pesquisar, foi um julgamento. E Jesus não tinha advogado. Então ouviram só um lado e condenaram Jesus. Aqui hoje, Barrabás parece que já está solto, porque todas as provas que tem é contra Gabriel. Mas Vossas Excelências não precisam condenar um inocente só porque está sendo pedido isso pela acusação. Vossas Excelências têm que saber que Vossas Excelências condenaram convictos que tinha prova suficiente da autoria. E lembrando, olha todas as provas contra uma pessoa que foi ignorada, e o depoimento dessa pessoa, só isso está servindo para ir atrás de Paulo. Então eu peço humildemente que Vossas Excelências entendam, porque a própria lei diz, na dúvida, se tem dúvida, se Vossas Excelências tem um pinguinho de dúvida que Paulo participou dos crimes, tem que absolver. Porque imagine, nessa dúvida era um inocente. Então eu peço humildemente que quando Vossas Excelências forem votar, quando chegar nos quesitos 2 de todos os crimes, concorreu, a resposta seja não. E assim que se manifesta a defesa.